Acerca da metodologia dos materiais base para a elaboração desse vídeo e no trabalho em geral, foram realizadas diversas pesquisas em sítios eletrônicos diversos de muitas universidades, tais como a própria Exalc, a Universidade Federal de Viçosa, entre outras, em busca de informações aplicáveis e úteis. Ressaltamos que grande parte desses artigos se demonstram parcialmente datados, uma vez que não contemplam a totalidade da década de 2010 como um todo. Além disso, órgãos como o CPEA e o Embrapa foram de vitais importâncias para a elaboração desse trabalho, auxiliando na maioria dos dados quantitativos aqui expostos e que nortearam grande parte das análises e conclusões feitas. Diante da cadeia apresentada, temos os insumos, equipamentos e investimentos, onde se encontram listados os materiais essenciais para a produção e comercialização de leite. Na parte da produção leiteira estão os itens que representam os produtores de leite e suas possíveis rotas de comercialização. Logo após estão os setores de atacado e varejo e suas ramificações, com as possíveis ações que esses podem tomar. A seguir, os assuntos mostrados nessa cadeia serão tratados com maior profundidade. Para se analisar uma cadeia produtiva, é fundamental conhecer os insumos principais que a compõem. Na produção de leite, podemos elencar vários insumos, mas a Embrapa avaliou e classificou os 10 principais, sendo eles os alimentos concentrados e volumosos, os suplementos minerais, os medicamentos e vacinas, a inseminação artificial, o uso de energia e combustíveis, a utilização da BST ou a somatotropina bovina e, por último, os materiais de ordenha, os de consumo geral, além da realização de reparos e manutenção. Esses insumos principais são inseridos também no cálculo do custo total de produção, que ao todo possui 22 itens, mas a maioria não pode ser classificada como insumo devido à conjuntura legal. Começando pelos alimentos concentrados e volumosos, tem-se que os concentrados são aqueles com maior grau nutritivo, possuindo cerca de 18 a 22% de proteína bruta. Alguns exemplos desses alimentos são o caroço de algodão, farelo de soja ou de milho e farinha de peixe. Os alimentos volumosos representam a maior parte consumida pelo animal e não precisam conter o grande grau nutritivo como o concentrado. Alguns exemplos são o capim-elefante verde picado, a silagem e o feno. O uso das vacinas e medicamentos são essenciais para se obter um maior controle de qualidade e manter a produção contínua. Basicamente, temos dentro de um programa sanitário algumas vacinas de uso obrigatório, como a antibrucelose e a antifebre aftosa. Porém, existem outras que devem ser aplicadas dependendo de zonas de risco e surtos esporádicos de certas doenças. Já os suplementos minerais são usados para suprir as necessidades fundamentais do animal, como para melhorar a qualidade do leite, prevenindo muitas vezes certos problemas de saúde. Alguns exemplos de suplementos são as barras de sal e misturas específicas em conjunto dos alimentos concentrados. A energia elétrica e os combustíveis são indispensáveis para o funcionamento de quase toda empresa moderna. Na produção de leite, a energia elétrica é usada de várias formas, como na iluminação, nas máquinas de ordenha e na logística do rebanho, por exemplo. E os combustíveis são principalmente utilizados no transporte. A inseminação artificial é um método utilizado rudimentalmente desde o século XIV, onde um chefe de uma tribo árabe conseguiu realizar esse procedimento em equinos. Com o passar do tempo, as técnicas foram melhorando e a utilização desse método só cresceu. Resumidamente, ocorrem 3 principais etapas da inseminação artificial, que começa pela colheita do sêmen, sua análise e manutenção em um laboratório específico, até sua introdução em uma fêmea. Como essa técnica apresenta vários pontos positivos, como o melhoramento genético, o controle de doenças sexualmente transmissíveis e ajuda a evitar a consanguinidade, ela acaba tendo grande importância principalmente para médios e grandes produtores. O BST, ou somatotropina bovina, é um hormônio parecido com o GH, que incentiva a produção e crescimento das mamas, garantindo uma maior produtividade. A manutenção pode ou não ser fixada como insumo dependendo da metodologia utilizada, mas avaliamos que pelo tamanho da sua significância na continuidade da produção, ela deve ser englobada. A manutenção pode ser dividida em 3 categorias para facilitar a organização e contabilidade, sendo revisão das máquinas, de pastagem e de instalações como estábulos. Os materiais podem ser de ordenha ou de consumo em geral. Um exemplo de material de ordenha pode ser um balde de captação de leite, e de consumo geral pode ser luvas para manuseio do gado. Depois de analisar os principais insumos, o proprietário deverá se relacionar com terceiros para adquiri-los, fazendo de 2 maneiras. A primeira é avaliar os ofertantes e escolher os melhores para atendê-lo. A segunda opção é se vincular a uma cooperativa ou uma grande empresa, que normalmente fornece uma rede pronta de fornecedores. A segunda opção normalmente é a melhor para pequenos e médios produtores, pois não possuem competitividade e tamanho eficiente para dominar o mercado de fornecimento,
diferentemente dos grandes produtores. Depois que o proprietário adquire sua rede de fornecedores, o custo de produção pode ser contabilizado, no intuito de ver se o negócio é lucrativo ou não. Para facilitar o estudo, utilizaremos um caso do sítio Macuco, Rio de Janeiro, que foi analisado por pesquisadores tanto do CPEA como do CNA por meio do projeto Campo Futuro, onde essas instituições estudaram várias propriedades que produzem leite por todo o país, tendo o objetivo de ajudá-las de alguma forma. No caso de Macuco, a mão de obra contratada gera a maior parte dos custos, o que compromete a rentabilidade da empresa. Nesse cenário, o produtor pode escolher entre duas alternativas. A primeira envolve alterar o tipo de mão de obra empregado, focando na familiar, e assim o proprietário desempenharia, além da gestão, tarefas operacionais. A segunda possibilidade é manter o funcionário contratado e aumentar a produção de leite por vaca, gerando ganhos de produtividade. Dessa forma, haveria um volume maior da receita para diluir o custo da mão de obra contratada. Como o preço médio pago pelo litro de leite ao produtor é de R$ 1,30 e o custo do sítio Macuco é de R$ 1,20, sua receita líquida por litro de leite é de 10 centavos, com uma margem líquida de 7,7%. Com os números apresentados pelo CPEA e o CNA, o custo total médio é de R$ 1,05, gerando uma receita líquida média por litro de leite de 25 centavos, com uma margem líquida de 19,2%. Esses resultados mostram a ineficiência produtiva do sítio Macuco, se mantivermos os preços fixos tanto de custo como da receita, independente da quantidade produzida. Nesse sentido, o preço dos insumos estão totalmente ligados ao custo e aos lucros, sendo importantíssima a boa gerência desses materiais, a fim de aumentar a eficiência da produtividade de forma geral. O agronegócio, notavelmente nos setores chaves da economia brasileira como um todo. Dados do Centro de Pesquisas em Economia Aplicada, CPEA, em parceria com a Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária, mostraram que em 2019 este compôs 21,4% de todo o PIB nacional gerado, ano no qual também se expandiu em 3,81 pontos percentuais. Em 2019, o ramo da produção de leite representou para o agro cerca de 1/5, 25%, de todo o valor bruto produzido e empregou mais de 4 milhões de pessoas, somando-se a produção primária com a indústria de derivados, e o Brasil se manteve como o quarto maior produtor mundial do alimento. Segundo a Embrapa, o leite é produzido em 99% das cidades do país, tem mais de 2.000 indústrias registradas e por volta de 1,3 milhões de produtores. A produção de leite brasileira é muito ampla e descentralizada. Na região sudeste do país, em Minas Gerais, encontram-se as maiores propriedades no quesito produção. O estado lidera com 8,939 bilhões de litros anuais, seguido pelo Rio Grande do Sul e Paraná, com 4.375 e 4.242 bilhões de litros gerados ao ano. Em 2019, Minas Gerais representou 28% de toda a produção nacional, e em comparação com São Paulo, que é o estado mais rico do país, gerou um valor bruto total 5 vezes maior no ramo do leite. De acordo com um estudo recente do portal Milkpoint, das 100 maiores propriedades quanto à produção, 54 estão localizadas na região sudeste. Novamente, Minas Gerais é o principal destaque. 44 das maiores estão dentro do estado, que nesse sentido ocupa a primeira posição, seguido por São Paulo e Espírito Santo, com 9 e 1 propriedades respectivamente. A região sul do país, por sua vez, possui 28 dos grandes produtores. A maioria delas, 19 propriedades, estão localizadas no Paraná, e segundo o Boletim do Leite de 2019, publicado pela Embrapa, essas duas regiões sobressaem no que se refere à produção, a partir de resultados positivos no que diz respeito às cooperativas de produtores e laticínios que integram os fornecedores para a comercialização do leite. As cooperativas são uma espécie de central de vendas que integram os grandes e pequenos produtores de uma região. No contexto nacional, as cooperativas são de fundamental importância pelo fato de também fornecerem programas de assistência diversos, entre os quais apoio com pessoal técnico, programas de treinamentos ao produtor, planos de melhoramento genético dos rebanhos e de financiamentos para a compra de maquinários.
Nesse sentido, a CCPR, Cooperativa Central dos Produtores Rurais de Minas Gerais e També, integra os maiores produtores do país. Das 100 maiores propriedades do Brasil, 17 estão articuladas com seus fornecedores. Essa cooperativa atualmente faz parte de um contrato de longo prazo com a companhia francesa Lactalis. Em 2019, ocorreu a conclusão da venda de 100% do capital da empresa mineira, envolvendo um acordo de fornecimento de leite por 10 anos que pode ser renovado. Com a parceria, consolidou-se uma potência no mercado brasileiro, com capacidade de faturamento na ordem dos 8 bilhões de reais e processamento de 2,3 bilhões de litros de leite ao ano. Na relação de recepção de leite em milhares de litros, segundo a Embrapa, a Nestlé se mantém como a maior empresa, que está associada a mais de 3 mil produtores e recepção de leite na ordem dos 900 mil litros de leite. Em seguida, pela ordem de escala de produção, aos laticínios Bela Vista, Union, Embaré e Aurora. A produção do leite possui inúmeros determinantes na qualidade e escala de produção. Os principais se relacionam a fatores genéticos, as estratégias adotadas e a infraestrutura empregada pelo produtor. Nesse sentido, o melhoramento genético dos rebanhos tem sido um dos principais elementos responsáveis pelos crescentes incrementos na escala de produção nacional. De acordo com dados da Embrapa, a produção de leite com a raça de Girolando praticamente dobrou nos últimos 13 anos, justamente graças ao melhoramento genético das vacas. Com esse processo, houve aumento tanto dos volumes quanto dos períodos de lactação dos animais. Entre os grandes produtores nacionais, há preferência pela raça ou cruzamentos das raças holandesa, Girolando, Jersólanda e outras, conforme pode-se observar na tabela. Outra tendência é a adoção dos sistemas de confinamento, que aumentam a eficiência ao mesmo tempo em que demandam menor uso de área da propriedade. 68%. A maior parte dos grandes produtores, segundo a Milk Point, se utilizam do confinamento, ou associando a um regime nutricional das vacas, composto exclusivamente por rações, com pouco ou nenhuma pastagem durante o período de lactação. Os diferentes tipos de confinamento visam aumentar também o conforto dos animais, que são muito sensíveis a fatores como estresse térmico. Aumentar o conforto das vacas é comprovadamente uma forma de melhorar o desempenho na produção do leite, no que se refere à ordenha, alimentação e ambientação das vacas. Nesse sentido, os sistemas que se destacam na eficiência são o freestall e o compost barn. No primeiro, os animais circulam dentro de cercos delimitados com baias individuais e suas camas são revestidas com materiais como areia e serragem em um ambiente arejado. No segundo, é estruturada uma espécie de celeiro de compostagem, ou seja, uma grande área coberta com o chão revestido por serragem ou feno. Por fim, no momento da ordenha, existem basicamente duas formas diferentes da retirada do leite, via manual ou mecânica. A ordenha manual é tradicionalmente empregada nas propriedades rurais, com baús de instrumentos simples. Na ordenha mecânica, por sua vez, utilizam-se um maquinário sofisticado que fornece uma rápida retirada de leite e menores riscos de contaminação. Com relação ao tradicional, esse sistema pressupõe significativos investimentos. A partir do leite são produzidos inúmeros derivados, como queijos, iogurtes, sorvetes e manteigas, que são resultado de um processamento do leite nas indústrias de alimentos, com alguns aditivos específicos. Quanto ao leite para o consumo, existem basicamente três tipos. Os do tipo UHT, do inglês Ultra High Temperature, ou longa-vida, que são superaquecidos e têm alto prazo de validade. Os tipos A, B e C, que são pasteurizados, se diferenciam com relação à qualidade e quantidade de micro-organismos. E por fim o leite cru, que é ordenhado e não passa por nenhum processo de tratamento térmico. Posterior à finalização do leite fluido propriamente dita, há de se frisar a questão da preservação da commodity. Os três pilares centrais em relação ao leite se referem à temperatura, à ventilação e ao tempo.
Especialmente na parte de transporte, a ser abordada mais adiante, as condições propícias à preservação do alimento são de suma importância devido à alta susceptibilidade e sensibilidade do leite em deteriorar-se rapidamente em condições fora do padrão ideal, que, segundo especialistas do ramo, destoam muito dos 3 ou 4 graus de temperatura ambiente e sem muita ventilação. Todos esses fatores são de ainda maior importância devido ao quesito tempo, já que as propriedades do leite são facilmente deterioráveis. Em todas as etapas, o leite pronto deve ser mantido ao máximo possível dentro dessas condições, o que acaba por ser um desafio a maioria das vezes por condições que veremos logo adiante. Como já dito na etapa produtiva, os leites fluidos se dividem majoritariamente entre os de caixinha, o UHT, e o de saquinho, os pasteurizados. Em relação ao processo de embalagem e envasamento de cada um, vemos alguns processos bem distintos. À esquerda, como exemplo, tem-se a produção das caixinhas de leite no modelo Tetra Pak, praticamente consolidada no mercado. Nela, vemos que o leite e sua embalagem passam por um processo altamente industrializado e automatizado, o que, em última instância, demanda uma maior não perecibilidade do alimento para esse processo e, consequentemente, com maior facilidade de transporte e armazenagem no futuro, característicos de leites mornos. À direita, os leites pasteurizados, de saquinho, são embalados quase que instantaneamente após sua devida finalização produtiva, com as condições próximas ou semelhantes ao padrão recomendado, onde seguem para a conserva exatamente na mesma maneira na qual foi produzido. Acerca dos leites de caixinha, mais especificamente, diferentes abordagens e utilidades ao processo de embalagem são prudentes de serem levadas em consideração, uma vez que o leite possui menores susceptibilidades nas condições na qual é comercializado e manuseado. Primeiramente, acerca das garrafas PET, foram introduzidas como estratégias de marketing ao consumidor para fazerem uma alusão mais sólida às antigas garrafas de vidro do passado, como disse o analista da Shefa em entrevista uma vez, sendo o caso dessa companhia o mais evidente e popularizado. Além disso, o clássico das embalagens cartonadas, de embalagens de papel aluminado com múltiplas camadas de proteção contra luz, umidades, etc., e que, recentemente, aderiram em sua grande parte ao bocal inclinado que maximiza a vazão e desperdício de leite ao encher os copos e outros vasilhames. As cartonadas mantêm-se no padrão de sempre se inovarem, embora ainda ofuscadas no conservadorismo e consolidado mercado das embalagens Tetra Pak no Brasil. Por fim, algumas outras tendências no mercado internacional podem se referir às embalagens do leite da Infini, que pesa apenas 32 gramas e é ultra resistente, de grande apelo sustentável e de grande praticidade, e o leite da empresa Anchor, que garante ser 100% blindado à luz e temperatura, além de garantir ótima proteção contra impactos mecânicos. Essas e muitas outras embalagens refletem as necessidades e estratégias das empresas em agregarem maior market share às companhias e, através da concorrência, gerarem melhores e mais baratos produtos ao consumidor final. Acerca do transporte, uma característica fundamental a ser elencada se deve à questão da utilização dos caminhões refrigerados e de suas consequências ao transporte do leite. Seu transporte e armazenagem dentro dos modais utilizam-se por meio do modelo do primeiro que entra, primeiro que sai, PEPS, ou do primeiro que vence, primeiro que sai, PVPS, que é de suma importância dadas as características logísticas e biológicas do leite. Realizar o transporte e manuseio desse tipo de carga demanda um prévio planejamento na hora do embarque das caixas nos caminhões, uma vez que o controle de qual mercadoria é ou não transportada faz toda a diferença ao longo do trajeto e distribuição do leite. Além disso, embora pouco preocupantes ou banais nas adjacências dos grandes polos produtores, tem-se também o problema da questão rodoviária, que muitas vezes, por falta de cuidados ou infraestrutura necessária nas rodovias brasileiras, alguns caminhões se demonstram inaptos para expandirem suas linhas comerciais, além das regiões centrais de maior e melhor infraestrutura do modal rodoviário. Problema esse que afeta também a questão comercial. Acerca do comércio e da distribuição da commodity, é interessante ressaltar a questão do grande protagonismo das cooperativas produtoras de leite dentro desse mercado brasileiro, uma vez que competem em sua maioria de igual para igual com empresas consolidadas mundialmente, tais como a Nestlé. Este é o caso, por exemplo, da Itambé, a maior cooperativa de leite do Brasil. Contudo, as dificuldades aos pequenos produtores, diferentemente das empresas e dos produtores mais consolidados, respaldam-se justamente por causa das dificuldades do transporte e da logística que acabam influindo diretamente no comércio desses bens pelas empresas grandes. Por causa da dificuldade de comercialização desses bens e do possível estrago da mercadoria, alguns desses produtores acabam por revender o alimento em busca de não arcarem com a perda total do bem,
uma vez que as empresas maiores possuem maiores e melhores canais logísticos e de distribuição. Conforme relatórios da Embrapa no ano de 2001, o panorama leiteiro do Brasil, embora representando apenas a sombra do que é hoje e com bem mais problemas, já era bastante positivo, dado o faturamento anual, a capacidade de geração de emprego e o nível de produção ao qual se encontrava. Vale ressaltar também que, segundo o órgão, na época, a cadeia do leite era responsável por cerca de 40% da mão de obra rural em todo o agronegócio brasileiro. Esse bom panorama e perspectiva fizeram com que o mercado de leite do Brasil encabeçasse um rápido e progressivo crescimento em sua economia, expandindo-se a fronteira e limite da atuação da comercialização e produção da commodity. Os valores de comercialização do leite dependem de fatores internos e externos ao produtor. Nesse sentido, para além de seus custos operacionais, muitos elementos estão fora do seu controle, como os preços dos insumos que utiliza. Se há um cenário de perdas nas lavouras, que são base das rações das vacas, o preço final do leite repassado ao consumidor é aumentado. No âmbito do mercado, se há uma queda nas expectativas de consumo, um aumento dos custos de produção, existe pelos proprietários a tendência de uma pressão no sentido de diminuir a escala do leite produzido. Nos últimos 10 anos, a média histórica dos preços desse alimento tem se mantido em R$ 1,30 por litro, um resultado ruim, de acordo com os especialistas. Isso representa um valor 19% maior do que no mercado internacional dessa commodity. Agora, retratando mais especificamente as perspectivas para o ano e a situação atual, claramente percebemos que já se sofre com as consequências negativas da pandemia, e além disso, das prévias a ela. Segundo relatórios do CPEA de janeiro deste ano, já era esperado um aumento no valor do leite devido às altas do mercado do milho e da soja presentes na ração do gado. Além disso, citam-se também fatores como a estiagem da região sul e a entre-safra nos polos produtivos do leite. Também, devido ao ano passado, as demandas e o aumento na balança comercial, tanto na exportação quanto na importação, também foram contribuintes a esse fator, potencializados ainda pela questão da transição do gado leiteiro para o gado de corte, que oferiam maiores lucros e margens ao produtor, afetando diretamente a cadeia do leite com o abandono de potenciais produtores. Por fim, mais recentemente, tem-se a questão da alta do dólar e do valor de exportação do leite em pó, que vem desmantelando o panorama otimista do leite para o ano vigente. No mercado internacional, o Brasil se consolidou como o quarto maior produtor de leite. Entre 2000 e 2015, o setor cresceu 72,3%, apesar de um baixo índice de produtividade na relação litros produzidos por vaca ao ano. A alta dos preços nacionais também dificulta o setor na competição com outros países, e nesse sentido, a atual crise provocada pelo coronavírus tem piorado esse panorama geral. Atualmente, há um ambiente de aumento da demanda e também dos custos dos insumos, que acompanha uma tendência de queda na produção, motivada inclusive pelo forte clima de incerteza entre os produtores. Estudos da Exalc, campus da USP em Piracicaba, apontam que os preços repassados ao consumidor aumentaram em 20% e que o setor não estava preparado para um crescimento tão repentino na demanda de leite, fazendo com que os estoques do bem se tornassem muito limitados.